Bem, mais uma vez então, o nosso boa noite a todos os amigos e amigas que nos acompanham aqui de São Carlos, de todas as partes. Sintam-se envolvidos em nosso amplexo fraterno e certamente todos nós que possamos nos sentir abraçados pela espiritualidade amiga que faz-se presente em nome de Jesus. Pois foi essa a sua promessa, que onde dois ou mais se reunissem em seu nome, aí estaria ele no meio deles. Ele não mencionou que essa reunião necessariamente precisaria ser física. E aqui estamos, sem sombra de dúvidas, reunidos pelos laços do coração, do pensamento, que são as forças, as potências do espírito que atuam para muito além dos limites corporais. É o que nós vamos aprendendo com Allan Kardec, com a doutrina espírita, e é graças a esse entendimento que compreendemos também como Jesus se faz presente conosco, aonde quer que esteja, qual um sol a irradiar a sua luz e a alcançar todos os corações aflitos e necessitados da terra. Cabe a cada um de nós abrir as janelas de nossa alma, a fim de que possamos receber essa divina luz, acolhê-la, metabolizá-la em nós, para que ela se torne parte de nós, para que venhamos a cumprir este que é um dos ditames da vida, da jornada do Espírito. Brilhai a vossa luz. É isso que nós buscamos com Jesus e à luz do Consolador. Recolher esse material sublime que nos chega por meio do ensinamento dos Espíritos, por meio das lições do Evangelho, para que ele faça parte do nosso modo de ser, de um novo modo de ser que vamos construindo a cada dia, tendo sempre como meta, como guia, como modelo, Jesus. E hoje, para a nossa reflexão, baseamos-nos numa pequena fala daquele que foi um dos mais fiéis servidores do Mestre, uma alma profundamente devotada, que deu tudo o que tinha, que deu-se por inteiro na causa do Evangelho. Estamos a falar do apóstolo Paulo. E hoje destacamos uma pequena orientação sua àquele que ele próprio denominava seu filho na fé, Timóteo, esse grande tarefeiro também, que passamos a admirar, né, que nos toca quando temos a oportunidade de ler a obra Paulo Estevão. Quando ali conhecemos um pouco mais da trajetória de Timóteo, que conhece Paulo a primeira vez, ainda muito jovem, por volta ali dos seus 13 anos, na primeira viagem apostólica de Paulo, desta feita juntamente ali com Barnabé, mas que já na segunda viagem incorpora-se, digamos, à caravana de Paulo e passa a ser um dos seus mais dedicados colaboradores dali por diante. Então nós temos duas epístolas, duas cartas de Paulo a Timóteo, que certamente traziam ali instruções de um coração mais experimentado àquele coração que já tinha uma certa caminhada, mas que tinha ainda muito para aprender, que ia bebendo, digamos, da fonte de experiência, de maturidade, de virtude daquele coração paulino, né? O coração do apóstolo Paulo. Mas é natural que entendamos que estas lições se aplicam também a nós. E por isso nós buscamos meditar sobre elas, assim como as lições de Jesus, que não se destinavam apenas àqueles que os ouviam naquele tempo e naquele contexto, mas a toda a posteridade cristã, a todos aqueles que se colocam nessa caminhada do Evangelho. Essas palavras se fazem marcadas assim de uma perene atualidade, de uma profunda importância que, de certo modo, o tempo só consegue realçar. E é por isso que nós buscamos voltar a esse manancial puro do Evangelho, que agora nós conseguimos acessar com ainda mais clareza e profundidade, graças à doutrina espírita. O versículo, portanto, que nós selecionamos encontra-se na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 8, e a partir deste versículo, portanto, que nós extraímos o tema, mãos santas, porque é algo sobre o qual Paulo
vai tratar nesta orientação. E ele diz assim para Timóteo, e por conseguinte, para todos nós também, que nos colocamos na condição de aprendizes. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Como percebemos, é breve, é sucinta a orientação, mas não podemos dizer o mesmo da reflexão a que ela nos leva, dos horizontes que essa sucinta orientação nos abre, em termos de compreensão espiritual, em termos de análise própria, quanto à nossa conduta, quanto à nossa postura perante o Evangelho e as leis, os deveres conscienciais que, naturalmente, o Evangelho descortina para nós. Porque o Evangelho não é outra coisa senão isso. A síntese da lei divina aplicada. A expressão em sua inteireza do que é viver conforme a lei divina ou a lei natural, como define Allan Kardec e também os espíritos, é, digamos, a demonstração prática da vivência dessa lei, por meio de uma vida, que é a vida de Jesus. Então, o Evangelho e a vida de Jesus se fundem numa coisa só. E toda vez que estudamos o Evangelho, seja por meio das palavras diretamente de Jesus, seja por meio daqueles que foram seus continuadores e colaboradores, que deixaram também os seus registros, como Paulo, como Pedro, como João e outros, nós estamos buscando, na verdade, entender melhor o que é essa lei vivida e aplicada para trazê-la à nossa realidade, para incorporá-la ao nosso modo de viver. Por quê? Porque está lá na primeira questão que abre a terceira parte do Livro dos Espíritos, das leis morais. O homem só é infeliz quando se afasta da lei divina ou natural. Naturalmente, portanto, só seremos felizes e cada vez mais felizes, uma felicidade que vai se planificando na medida em que nos aproximamos dessa lei. E por aproximarmos dessa lei, não entendamos apenas conhecê-la. Este seria um primeiro passo. Mas, na verdade, trilhar esses passos. Trilhar a nossa vida conforme esse caminho que a lei estabelece. Conhecer é o primeiro passo, mas é preciso desdobrar isso numa caminhada condizente, numa caminhada coerente. Como diz Paulo também, agora em outra epístola, na sua epístola aos Efésios, outrora erais treva, mas agora sois luz no Senhor. Andai, pois, como filhos da luz. O que Paulo está querendo dizer? Antes de conhecer o Evangelho, estávamos nas trevas da ignorância, completamente cativos de nossas paixões. Não conhecíamos o caminho da lei divina. Mas, a partir do conhecimento de Jesus, do Evangelho, da mensagem da Boa Nova, recebemos essa luz. Mas não basta recebê-la. Não basta aproximar-se intelectualmente dela. É preciso, como conclui Paulo, andar como filhos da luz, isto é, apresentar em nossa vida a coerência com aquilo que temos aprendido. Este é o caminho, efetivamente, da felicidade, que o Espiritismo e que o próprio Evangelho estão a nos ensinar. Então, quando a gente lê essa pequena fala de Paulo, numa interpretação primeira, mais superficial, alguém poderia vislumbrar aqui que ele está apenas orientando para que, digamos assim, orássemos a todo momento. E aqui, pelo veso, né, pelo atavismo que muitas vezes trazemos, entendendo a oração realmente como aquele momento em que a gente para ali, adota uma posição específica, faz um determinado movimento com as mãos, né, as mãos postas ali, e então ora. Porque a gente lê aqui, né, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas. Alguém poderá imaginar, então, um indivíduo, onde quer que ele entre, ele vai lá, ajoelha, ou ele para, coloca as mãos assim nessa posição, né, de mãos postas. Alguém poderá entender aqui essas mãos santas apenas como essa posição específica aqui de oração e acreditar que essa é a orientação paulina, de que a gente tem que estar a todo momento fazendo isso, sem ira e nem contenda,
vivendo quase que numa espécie assim de contemplação perene, de contemplação permanente, né? Orando ou entendendo a oração muito ainda nesse aspecto mais ritual, nesse aspecto mais exterior. Mas, naturalmente, que com o auxílio do Espiritismo, nós vamos aprofundar aqui essas questões e buscar um entendimento mais profundo, entendendo que orar será muito mais do que simplesmente adotar uma postura exterior definida ou específica, ajuntar as mãos em posição simbólica ali de oração. Na verdade, orar estará mais associado a uma certa conexão, a uma certa interligação que vamos estabelecendo cada vez mais profunda e cada vez mais constante, na medida em que vamos aperfeiçoando o nosso ser, na medida em que vamos depurando o nosso sentir, uma conexão que vai se estabelecendo cada vez mais plena entre a criatura e o Criador, que é a essência da lei de adoração. Quando os espíritos vão tratar da questão da prece ou da oração no Livro dos Espíritos, eles o fazem na primeira das leis morais, que é a lei de adoração. E assim eles definem a adoração como esse movimento da criatura em se aproximar do Criador, em colocar-se em contato, em interação com ele. Essa é a base da lei de adoração, da qual a oração é um dos mecanismos. Claro que a gente vai ter esses momentos de maior insulamento, Jesus mesmo a orientar sobre a oração no Evangelho pede-nos, né, ou diz-nos, para que busquemos ali aquele quarto interno, né, um momento de silêncio, de reflexão, em que buscamos o mais íntimo de nós, buscamos nos desconectar um pouco das injunções e das distrações da vida exterior, mas alcançando esse sentido mais profundo de oração, vamos percebendo que, na verdade, na medida em que o nosso sentir e o nosso pensar na operação cotidiana da vida, seja onde for, no trabalho, no lar, na rua, ou no centro espírita, ou na igreja que venhamos a frequentar, na medida em que o nosso sentir e o nosso pensar vão se harmonizando com a lei divina, com o pensar e o sentir de Deus, digamos assim, a nossa vida vai se tornando uma oração constante, que a gente vai compreendendo melhor, obviamente, não se reduzirá a uma contemplação constante. Simplesmente a adorar a Deus por meio de palavras, de cânticos, sem operar isso na vida, sem concretizar isso na vida. Porque a vida aqui na matéria, ou em toda parte, pede-nos também realização, pede-nos também movimento. Então a gente compreende que é preciso, na verdade, conciliar as duas coisas. O momento mais introspectivo dessa conexão, dessa pausa, desse momento de estarmos mais conosco mesmos, mas também o momento da realização, do externalizar aquilo que ajuntamos de bom, aquilo que temos trabalhado de bom dentro de nós por meio do autoconhecimento, da renovação íntima. É preciso levar isso ao mundo, porque o mundo precisa ser também transformado, aperfeiçoado, as criaturas precisam ser amparadas. E isso também vai se configurando como uma oração. Ambas as posições, o momento mais introspectivo e reflexivo, o momento mais operativo, quando feito de maneira adequada e com a intenção nobre, com a qualidade marcada ali pelo sentimento que orienta aquela ação, isso também vai se tornando oração. Como diz Leon Denis, no seu livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, chegada a um certo patamar de evolução, tudo que o espírito faz, né, o seu simples pensar, o seu simples sentir, já é em si oração, porque ele está num tal nível de comunhão com o Criador e com a sua lei, que toda a sua vida se torna agora uma oração. Mas até lá a gente precisa entender muito bem o que Paulo está a nos dizer aqui, para não cairmos nesses lugares comuns ou nessas antigas interpretações que muitas vezes alimentamos ao longo dos séculos, procurando os lugares ermos, procurando o insulamento da cidade ou da vida em sociedade, das outras pessoas, a pretexto de adorar a Deus e viver uma vida de oração apenas. Não é possível, é necessário até, diríamos, viver uma vida de oração em meio aos ditames e às necessidades que o mundo nos propõe.
É preciso saibamos apenas conjugar esses elementos que precisam se complementar na vida. O orar, mas também, como diz Paulo muito sabiamente no texto, o levantar mãos santas, que não será simplesmente colocar as mãos postas, mas também utilizar as mãos a representar a ação realizadora, digamos assim, a representar a concretização dos nossos ideais e sentimentos mais nobres no mundo, por meio de obras, por meio de atitude, por meio da ação. Então, não apenas levantar mãos santas na contemplação indefinida, mas também mãos santas no trabalho que serve, que ajuda, né? Atribui-se, inclusive, à Madre Teresa de Calcutá aquela frase que diz que as mãos que auxiliam são mais sagradas que os lábios que oram. E, em verdade, vamos entendendo que é preciso conjugar essas duas coisas: as mãos sagradas que auxiliam, mas também os lábios sagrados utilizados para consolar, para educar, para orar. Enfim, quando a gente vai fundindo essas duas coisas, é que vamos encontrando realmente essa conexão mais profunda que permite, então, que o alto nos possa utilizar como canais de expansão do bem, canais de expansão do amor, da paz. Quando não mais deixaremos fluir por meio de nós a nossa ira ou o espírito de contenda. Porque o que é a ira, senão a explosão de um mundo interior em ebulição, de um mundo interior não trabalhado, de um mundo interior caótico? Surge um gatilho, algum acontecimento, alguma postura infeliz de alguém, e então aquilo explode. É falta desse trabalho interior, é falta desse cuidado íntimo, é falta dessa comunhão mais profunda, que é estabelecida tanto pela oração, que é também processo de autoconhecimento, de mergulho interior, como também pela oração das mãos em serviço, levantar mãos santas, a operação, ocupar a mente e o coração com algo que seja bom, a fim de deixar também fluir, de deixar seguir, né, tudo aquilo que são pensamentos ou emoções menos felizes que temos guardado e que no trabalho vão sendo consumidos, que no trabalho, no bem, vão sendo diluídos. Quando não o fazemos, então, a ira muitas vezes será a nossa expressão. Ou o espírito de contenda, que outra coisa não é senão ainda o orgulho e a vaidade, a falta de segurança interior pela ausência de conhecimento, que dá aquela convicção segura, que dá aquela serenidade, aí a gente adota essa postura de sempre estar contendendo, reclamando, lamuriando, a amargura, né? Que nas palavras de Emmanuel, a criatura que vive assim, nesse estado de amargura, é qual um espinheiro magnético, por onde passa está sempre a ferir, a gerar desavença, a gerar intrigas. É bem diferente do debate saudável, que enriquece, que traz novas ideias, que faz a dinâmica das trocas que enriquecem a todos os participantes ali. Isso é uma coisa, o debate são, saudável. O espírito de contenda é outra, bem diferente. Perdão, é ainda reflexo do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa vaidade. Então, olha que interessante essa reflexão quando a gente vai trabalhando esses elementos e saindo desse entendimento mais superficial, de que Paulo está nos orientando aí a uma vida contemplativa, a uma vida somente daquela oração exterior ou ritual, quando na verdade ele exalta o valor da oração, isto é, da busca de elevar o pensamento e a sintonia para conectarmos com o mais alto, com os espíritos que representam o Cristo, com a própria mente do Mestre e o Criador, em última instância, mas também ele destaca a importância de que essa oração seja acompanhada do levantar mãos santas, isto é, operacionalizar tudo que temos recolhido de bom por meio da oração e do estudo. Porque a oração, o estudo, são como que ajuntar no celeiro as dádivas do mais alto. As mãos santas em serviço são como semear todas as sementes que foram antes ajuntadas, a fim de preparar a colheita para nós e para os outros ao nosso redor. Porque esse é o nosso dever quando nos alistamos nas fileiras de trabalho com Jesus. Os trabalhadores da vinha, ou os trabalhadores da seara, que ainda são poucos, como diz Jesus. Poucos os que compreendem essa dimensão do servir. Então, o nosso querido Emmanuel tem uma mensagem
no livro Pão Nosso, capítulo 84, em que ele comenta justamente este versículo de Paulo. E separei aqui alguns trechinhos que, de certo modo, nos conduzem a essas reflexões que aqui de antemão já trouxemos, né, ou preparamos. E Emmanuel diz assim: alguns aprendizes desejarão lobrigar no texto apenas uma exortação às atitudes de louvor. No entanto, o convertido de Damasco esclarece que devemos levantar mãos santas em todo lugar, sem ira nem contenda. Então, não é somente movimento de louvor essas mãos santas, no sentido a que geralmente damos, né? Que geralmente damos a essa expressão, seja as mãos postas da oração, seja as mãos levantadas num cântico de louvor, mas mais do que isso, todas as vezes que as nossas mãos se movimentam no sentido de produzir o bem, de gerar algo útil, de espalhar o amor, a educação, enfim, a luz, nós estamos levantando mãos santas, nós estamos orando, nós estamos louvando a Deus. Porque ainda temos aquela estreiteza, muitas vezes, de reduzir a nossa experiência religiosa especificamente a um local de culto, a um dia, a um horário, a um local específico de culto, quando na verdade isso deve permear todo o nosso existir, todo o nosso viver, toda vez que movimentamos essas mãos santas. E mesmo aqueles irmãos ou irmãs que na presente encarnação estejam desprovidos das mãos físicas, seja por alguma doença, por alguma condição de nascimento, algum acontecimento, algum acidente, não estarão impossibilitados do movimento, da ação, porque as mãos aqui, mais do que os membros em si, são um símbolo das potências realizadoras do espírito. Vale lembrar Kardec, no capítulo 14 do livro A Gênesis, quando ele diz que o pensamento e a vontade são como que as mãos do espírito. Então, mesmo aqueles que estão desprovidos dos membros, materialmente falando, terão aí o pensamento e a vontade, a não ser num caso muito grave ou drástico de algum acontecimento decorrente, né, de uma encarnação pretérita que levou o espírito a uma condição difícil na presente encarnação, algum quadro expiatório mais grave, em que ele não tem ali propriamente a consciência, pelo menos não a manifeste no corpo, mas todos os espíritos estarão aí habilitados de alguma maneira, ainda que seja movimentando as forças da paciência, se estão, por exemplo, impossibilitados do movimento material do corpo, poderão movimentar as forças da paciência, as forças da oração, as forças da vibração fraterna estarão também trabalhando, estarão também levantando mãos santas. Não as do corpo, mas as do espírito. Então é isso que Paulo e Emmanuel aqui estão a nos dizer. Complementa Emmanuel, não se referia Paulo ao ato de mãos postas, que a criatura prefere sempre levar a efeito em determinados círculos religiosos. Mais do que isso, ele quer dizer. Ele acrescenta mais adiante: o apóstolo menciona a ação honesta e edificante do homem que colabora com a providência divina e reporta-se ao trabalho de cada dia que se verifica nas mais recônditas regiões do globo. Em outras palavras, o que ele está a dizer? Não basta simplesmente orar, é preciso fazer da oração também ação, ou antes, conjugar ação e oração, fundindo-as como que numa coisa só. Porque a oração é movimento da alma, e a ação é a oração posta em movimento, e assim sucessivamente, uma como que retroalimenta a outra. De nada adianta simplesmente orar, adorar a Deus numa contemplação apenas no âmbito da utopia ou da teoria, sem que as nossas mãos possam ser utilizadas para nos ajudar, como também para ajudar aos outros. Como também, de nada adianta simplesmente fazer e realizar sem ter um momento de introspecção, de nutrir o nosso mundo interior, de santificar efetivamente as nossas mãos. Porque a ação pela ação não necessariamente será nobre, ou redundará para nós em valores novos do espírito. A gente pode fazer um monte de coisa exteriormente, dar uma fortuna para os necessitados, mas se aquilo não encontrar também um eco num sentimento mais depurado, numa santificação interior, por isso que Paulo fala de mãos santas, como a dizer que é preciso santificar a ação por meio também de sentimentos mais renovados, de uma sintonia mais fina com o alto. Sem isso também não estaremos usufruindo todas as possibilidades, né, que a vida na matéria nos dá. Por isso, ainda mais à frente, Emmanuel ele
cita, né, as várias possibilidades de atuação, de operação, e ele diz: Paulo acrescenta que essas mãos devem ser santificadas, depreendendo-se daí que muita gente move os braços na obra terrestre, salientando-se, todavia, a conveniência de se ajuizar da finalidade e do conteúdo da ação despendida. Ou seja, assim como não vale simplesmente ficar de mãos postas a orar sem movimentar as mãos no serviço, não vale também somente movimentar as mãos no serviço, mas sem buscar essa santificação interna, que nasce da oração, do conhecimento de si, do estudo que nos renova por dentro, da mudança de sentimentos, que torna então a nossa ação de fato santificada. É preciso conciliar, conjugar essas duas coisas, a fim de que a luz do amor, por meio de nós, possa se expressar. O que depreendemos daí, portanto, é que é preciso conjugar em nossa vida, especialmente quando aqui estamos na matéria, mas em toda parte do universo, no corpo ou fora dele, conjugar sempre ação e oração, ou esforço e oração, que é inclusive uma outra mensagem de Emmanuel, que é a que recorremos, agora no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo de número 6, quando ele diz assim, em determinado trecho, que esforço e prece completam-se no todo da atividade espiritual. Completam-se, como que duas metades, né, que se complementam, dois arcos divinos que formam um círculo aí perfeito. A criatura que apenas trabalhasse sem método e sem descanso acabaria desesperada, em horrível secura do coração. Então, a criatura que apenas movimentasse as mãos, mas sem buscar santificá-las, renovando-se interiormente, pelos vários meios que aqui já citamos, ela acabaria por se exaurir, porque ela não teria conexão profunda que a mantém, que a sustenta, as forças do mais alto não encontrariam nela a sintonia adequada. Por outro lado, prossegue ele, aquela que apenas se mantivesse genuflexa estaria ameaçada de sucumbir pela paralisia e ociosidade. Há até uma mensagem muito interessante de irmão X, Humberto de Campos, no livro Contos desta e da Outra Vida, de Chico Xavier, no capítulo 24, a mensagem se chama O Anjo, o Santo e o Pecador. E Humberto de Campos traz um conto justamente em torno disso. O anjo, ele busca lá um santo querendo contar com seu auxílio para uma série de atividades, para auxiliar lá um irmão equivocado que havia se arrependido, para auxiliar uma irmã também equivocada, numa região lá complicada, enfim, foi apresentando para ele uma série de propostas de trabalho, e o santo ali sempre a orar, né, sempre naquela posição de adoração, de louvor, dizia, não posso entrar nesse lugar, ele é impuro, não posso me aproximar dessa pessoa, não posso sair daqui, senão para procurar a virtude, não posso me aproximar do vício, e foi dando uma série de desculpas. Quando então o anjo encontra ali o pecador, que mesmo com um pretérito assim não tão nobre, mas arrependido e desejoso de melhorar, colocava-se sempre à disposição. Ao final, ele acabou tomando esse pecador como seu auxiliar, né, o anjo, e passados muitos anos, o santo então desencarna, seguia no mundo espiritual naquela posição, ali genuflexa, de adoração, quando em determinado momento ele percebe um ser de muita luz que se aproxima. E ele então reconhece o pecador. E ele, surpreso, diz, mas como você está assim nimbado de tamanha luz? E o pecador lhe responde apenas, eu caminhei, meu irmão. Quando ele, né, o santo, havia ficado ali de mãos postas apenas, sem levantar mãos santas, santificadas no trabalho. E Emmanuel então diz ainda, nesse capítulo 6 do Caminho, Verdade e Vida, a iluminação ilumina o trabalho. E a ação é como um livro de luz na vida espiritualizada. Olha que frase belíssima, que síntese maravilhosa, explicando o que Paulo dizia lá a Timóteo e a todos nós. A oração santifica ou ilumina o trabalho. Isto é, preenche o nosso mundo interior de luz, a fim de que possamos nos renovar, nos conhecer melhor, depurar sentimentos, intenções, para que a nossa ação seja mais qualificada. Por outro lado, a ação será como um livro de luz na vida espiritualizada, levantando mãos santas e escrevendo a caracteres luminosos por meio da caridade, por meio do exercício do amor,
esse livro de uma vida espiritualizada, que são essas vidas que marcam os tempos, que marcam a jornada daqueles que têm a oportunidade com elas conviver. As vidas que souberam, ao mesmo tempo, orar, adorando a Deus na profundidade do seu sentimento, no santuário do coração, mas também levantar as mãos santas para concretizar esse amor na forma do auxílio e do serviço aos semelhantes. Que possamos meditar nisso e conjugar em nossas vidas esses dois arcos divinos que formam o círculo perfeito, como diz Emmanuel, da caridade. O esforço e a oração a representar a perfeita expressão do amor divino a fluir e a viver em nós, por meio de nós, alcançando aos outros. Que Deus nos abençoe a todos, muita luz e muita paz.